Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Vamos para mais uma receita utilizando o método Ser Feliz Fazendo Pão. Hoje é dia da receita do pão sírio, uma receita clássica, muito especial, que muitas pessoas pediram aqui nos comentários. E hoje a gente vai fazer, tá? Vamos fazer a receita que a gente utiliza aqui na padaria. Vamos fazer uma massa leve, bem tranquila, respeitando todos os processos, tá? O mais interessante desse pão é o tempo de cocção, é muito rápido, são 8 minutinhos no forno doméstico a 180 graus, olha lá, é bem rápido mesmo, sai um pão bem macio, perfeito para pequenos lanches, combinado? Então hoje no canal Chefe Mancuso, pão sírio, vamos para a cozinha, vamos lá! E novamente vamos utilizar dois fermentos na nossa receita, tá? O fermento seco, que é o fermento principal, e o fermento natural, que entra como um pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. Chefe, quero fazer somente com fermento natural. Qual que é o procedimento? Pessoal, fazemos a mistura da mesma forma, fazemos as dobras com os descansos da fermentação longa, tá? Levamos a massa toda para a geladeira. Temos a maturação por 12 horas. Tiramos da geladeira, esperamos por 1 hora chegar em temperatura ambiente, abrimos a nossa massa e fazemos a modelagem, tá bom? Esse é o processo usando somente o fermento natural. Chefe, eu não tenho fermento natural, como que eu faço essa receita? Tira o fermento natural da jogada, não tem problema a quantidade de farinha e água que foi no fermento, tá? Não precisamos aumentar. E vamos fazer o processo da mesma forma que a gente vai fazer aqui, utilizando a fermentação mista, tá? A fermentação do nosso pão será somente com o fermento seco, combinado? Hoje então, no nosso pão sírio, nós vamos fazer a fermentação mista, utilizando o fermento seco e o fermento natural. E os nossos ingredientes são os seguintes, temos aqui 300 gramas de farinha, eu quero um pão sírio macio, então é uma farinha tipo 1, tá? Eu tenho 3 gramas de fermento biológico seco, 10 gramas de açúcar, 100 gramas de fermento natural já ativo, tenho 150 ml de água, 30 ml de azeite e 7 gramas de sal. No nosso processo vamos misturar os ingredientes secos, depois a gente vem com o líquido, lembrando que o líquido é variável, tá? Quando não tiver mais nada seco, vamos colocar o nosso azeite. Mistura bem por 3 minutinhos, dá uma elasticidade mínima e a gente coloca o sal e vamos sovar até o ponto de véu. Misturamos então o fermento seco, o açúcar, uma mão vai na massa, a outra fica de apoio, olha lá. Misturamos bem os ingredientes secos, fazemos uma cavidade e vamos colocar aqui, ó, o nosso líquido. Entra o fermento natural, 100%. E colocamos metade do líquido, olha lá, ó. E a gente mistura bem aqui no meio, tá? Não vamos tirar a farinha que está em volta por enquanto, ó. Colocamos mais um pouquinho da água, deixamos um pouco aqui ainda, ó. E agora a gente começa a tirar a farinha que está em volta, vamos lá. Nesse momento é interessante a gente contar com a ajuda da nossa terceira mão, que é a nossa espátula. Tiramos o excesso de massa que temos na mão, ó, e verificamos a umidade da massa, tá? Ó, ainda tem ingrediente seco, ó. Então nós vamos colocar todo o líquido, tá? Olha lá. E agora a gente vai misturar bem. Não temos mais nada seco, olha lá. Então agora nós vamos colocar o azeite, ó. Sem medo de ser feliz, hein, pessoal? Ó, temos que acreditar no processo agora, tá? Parece que não vai dar certo, parece que vai precisar de farinha, mas é só misturar, tá? Vamos lá! Muito bem, o azeite faz parte da massa já, olha lá que legal! O que a gente vai fazer agora, pessoal? Nós vamos iniciar a sova do nosso pão, tá? A gente vai colocar um pouquinho de farinha aqui na bancada, um pouquinho de farinha na mão para tirar esse excesso aqui, ó, de massa, tá? E agora a gente vai começar a sova do pão. Por que a gente sova o pão?
para desenvolver a elasticidade, essa elasticidade da massa que vai segurar a fermentação, tá? Olha lá, ó, não temos elasticidade nenhuma, tá bom? Então agora nós vamos sovar por 3 minutinhos, depois a gente vai incluir o sal e vamos sovar por média 3 minutinhos para chegar no nosso ponto de véu, chegar na rede de glúten ideal, combinado? Vamos lá! Lembrando que cada pessoa tem uma temperatura na mão, tá? Se a massa estiver grudando na sua mão, um pouquinho de farinha na mão e continua sovando. Nunca joga a farinha na massa, combinado? Vamos lá! Temos uma elasticidade mínima, olha lá, 3 minutinhos de sova. E agora nós vamos colocar o nosso sal. Vamos lá! Sem medo de ser feliz, hein, pessoal? Ó. Colocamos o sal. E vamos continuar a nossa sova por mais 3 minutinhos em média. Vamos lá. E vamos conferir o nosso ponto de véu, pessoal. Sovamos por 3 minutinhos a massa. Agora tiramos um pedaço dela e fazemos o mesmo teste que fizemos no início, ó. Tentamos abrir bem fininho, tá? Ó, o máximo que a gente conseguir. Mas olha que legal a elasticidade já, tá? Então aqui, pessoal, a gente tem a certeza de que o nosso pão vai fermentar, tá? O que a gente faz agora? Nós vamos deixar essa massa descansar. Por que descansar? Porque a gente desenvolveu essa elasticidade. Se eu tentar modelar o meu pão agora, eu não vou conseguir, tá bom? Então agora a gente junta a massa novamente, ó, tá? Para segurar a fermentação aqui dentro, olha lá, ó. A gente faz assim, ó, a mão esquerda sobe mastigando, a mão direita desce mastigando. E a gente fecha a fermentação aqui, tá? Nós vamos deixar descansar por 20 minutos, combinado? Beijinho na massa e descanso de 20 minutos. Vamos lá! E nossa massa descansou por 20 minutos, agora nós vamos para a modelagem do nosso pão sírio. E para a modelagem do nosso pão sírio, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos abrir um retângulo com essa massa, tá? A massa toda. Nós vamos pegar um cortador e nós vamos cortar vários pedaços de massa. Cada pedaço de massa vai ser um pão sírio. Aí nós vamos tirar daqui e colocar na assadeira, tá? Chefe, mas e essas partes aqui, ó, nós vamos jogar fora? Não, pessoal, a gente junta essa massa que sobrou, que a gente chama de rebarba, tá? Junta, deixa descansar, depois a gente abre de novo, corta de novo e vai colocando na assadeira, tá? Até a gente utilizar toda a massa. Ah, pode sobrar um pouquinho de massa? Não, na padaria a gente abre a massa toda. Na padaria a gente tem a facilidade do cilindro. Aqui nós vamos abrir com o nosso rolo de massa mesmo, combinado? Então vamos abrir a nossa massa no retângulo. Vamos lá! Temos aqui então o nosso retângulo já aberto, olha lá. Pessoal, olha a espessura, tá? Isso aqui é muito importante. Se a gente deixar a massa muito grossa, daí o nosso pãozinho vai ficar muito alto e aí não fica legal. E também se a gente deixar muito fina, o nosso pãozinho vai ficar muito seco, tá? Eu vou utilizar aqui para cortar, pessoal, esse utensílio aqui de porcelana, tá? Essa vasilha aqui, ó. Mas a gente pode utilizar aqueles cortadores que você encontra em loja para cozinha, em loja de produtos para confeitaria. É bem baratinho e vale a pena você ter em casa. Eu vou usar esse utensílio aqui, ó, para que todo mundo consiga usar em casa, tá? Então a gente posiciona aqui, ó, tá? E vai fazer o corte da massa, ó. Coloca aqui o utensílio, aperta, ó. E eu tenho a massa dividida. Nós vamos fazer isso aqui em toda a massa aqui, tá? Vamos lá, ó. Temos a nossa massa cortada, agora a gente vai tirar os pãezinhos. Olha lá que legal, ó. Nós vamos tirar aqui de lado. E essa massa aqui, ó, que sobrou, nós vamos sovar novamente e deixar descansar para abrir de novo, tá? Colocamos um plástico aqui em cima para a massa não ressecar. Pegamos aqui, ó, a massa que sobrou.
a gente junta ela novamente, ó, tá? E a gente deixa descansar por 10 minutinhos para a gente poder abrir de novo. Fiquem tranquilos quanto à fermentação dessa massa aqui, tá? Não tem problema nenhum, tá bom? Ó, vamos lá. E após 10 minutos de descanso, vamos abrir esse restante de massa aqui. Vamos lá. Olha lá, a mesma espessura, tá? E agora a gente continua abrindo os pãezinhos, olha lá. Ó. Colocamos a massa aqui. Cobrimos com plástico. E esse restante aqui misturamos novamente e esperamos mais 5 minutinhos. Só 5 minutos, tá? Não precisa deixar mais 10 minutos não. Ó, aqui ainda vão dar uns 2 pãezinhos ainda, tá? Vamos lá. Aproveitar 100% da massa. Agora a gente pega mais farinha embaixo e vamos abrir o restante da massa. Olha lá. Sempre na mesma espessura, hein, pessoal? Muito bem, olha lá a espessura da massa. Mais 2, ó. Tiramos mais 2 pãezinhos, olha lá. Vamos colocar aqui. E o restante da massa, agora a gente já abre direto, tá? Ó. Pega aqui o amansa-marido. E conseguimos tirar mais um pãozinho, olha lá. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos levar os nossos pãezinhos para a assadeira. E o nosso pão sírio está na assadeira, pessoal. Eu utilizo essa assadeira aqui, tá? Com essa manta de teflon. Então essa manta de teflon eu não preciso untar. Olha lá, ó. Você encontra fácil hoje em dia em lojas de produto para confeitaria ou em lojas de utensílio de cozinha, tá bom? Muito bem, vamos deixar agora para a fermentação final. No máximo, pessoal, 30 minutinhos, tá? A gente não quer esse pão muito maçudo. Então, 30 minutos aqui em Presidente Prudente, temperatura 27, 28 graus. Então, em 30 minutos a gente tem a fermentação ideal, tudo bem? Não vamos deixar ele dobrar de tamanho, tá? Então agora eu vou colocar um plástico aqui em cima, colocar um pano e levar para um local reservado. Eu gosto de deixar dentro do meu forno desligado, combinado? Então vamos para a fermentação final. E temos a fermentação final do nosso pão sírio. Olha lá que lindinhos, ó. Lembra que eu falei que não ia deixar dobrar de tamanho? Senão o pãozinho fica muito maçudo, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai levar para o forno doméstico. O forno doméstico está pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Nós vamos colocar o pão sírio lá e deixar apenas 8 minutos a 180 graus. Isso mesmo, pessoal, é uma cocção muito rápida, tá? Ele vai sair do forno branquinho mesmo, tudo bem? Aí quando sair do forno a gente vai medir a temperatura em um pãozinho só para confirmar se ele está bem assado e a gente vai deixar esfriar, tá bom? No forno turbo, pessoal, 150 graus de 7 a 8 minutos também, tá? Vai depender muito do seu equipamento. No forno de lastro, geralmente a gente utiliza 200 graus e deixa também de 10 a 12 minutinhos, tá? Então agora nós vamos levar para o forno doméstico. Vamos lá! Muito bem, temos 90 graus dentro do nosso pão sírio. Então temos a certeza de que ele está assado, tá? Vamos lá. Olha que bacana, né? A gente já viu a temperatura interna. Olha aqui, ó, que douradinho que ele tá por baixo, tá? Agora nós vamos tirar aqui dessa assadeira e deixar esfriar em outro local. Por quê? Porque senão gera umidade embaixo do pão e a gente não quer essa umidade, tá? A gente vai deixar esfriar, depois a gente vê o resultado final. Vamos lá! Vamos para o resultado final do nosso pão sírio, pessoal. Olha lá que legal, fofinho, né? Ó.
A característica aqui embaixo do pão, olha lá, ó, ficou bem douradinho e em cima branquinho, tá? As crianças gostam muito do lanche feito com esse pão, viu, pessoal? Fica a dica aí, ó. E olha lá como é que ele ficou por dentro, olha. 8 minutos, só isso. No forno doméstico a 180 graus, hein? Olha lá. Legal, né? Muito bom, né, pessoal? Bacana. Muito bem. E se você gostou dessa receita, pessoal, deixe seu like. Precisamos que mais pessoas sejam felizes fazendo pão. Conto com a ajuda de vocês, tá? Eu agradeço de coração. Encerramos mais uma aula aqui no canal Chef Mancuso, pessoal. Olha lá, ó. Hoje foi a receita do pão sírio. O mesmo pão sírio que a gente faz lá na padaria, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a vocês, ao Empório Nelore de Ouro e aos meninos da padaria. Estou no Instagram, @chefmancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, um grande abraço, um beijo, outro. Tchau, valeu pessoal, tchau.